mulher, mulheres 40 mais. As mudanças que ninguém te contou. Hoje o nosso assunto vai ser muito especial. Mulheres 40 mais. As mudanças que ninguém te contou. E hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Érica de Lima, enfermeira e mentora de mulheres 40 mais. Você passou por alguma mudança nessa faixa etária, depois dos 40? Comente nessa live qual mudança você percebeu, o que você sentiu. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre um projeto de uma sequência de lives, onde nós vamos falar sobre mulheres 40 mais. Bem-vinda, Mara. Tem o objetivo de trazer informações, aquelas informações que nós não tivemos quando nós entramos nessa mudança de fase da vida. Nós vamos trazer nessa sequência de lives várias profissionais que irão nos ajudar a entender um pouco das mudanças que o nosso corpo enfrenta. Boa noite, boa noite. Também teremos uma imersão, então já estou convidando vocês para o dia 29 de agosto, um sábado à tarde, onde vamos estar ao vivo, trazendo algumas informações e também tendo essa oportunidade de ouvir vocês, de ter essa troca, de acolher as inquietações de cada uma e procurar dar uma orientada ou indicar o melhor caminho possível. Será uma tarde de muito aprendizado, onde nós iremos fazer esse segundo momento, né? Então, o primeiro momento é a sequência de lives, depois temos um grupo no WhatsApp, você já pode encontrar aqui na minha bio, também na bio do Instagram da doutora Érica, o link para entrar nesse grupo do WhatsApp, né? Para acompanhar esse movimento todo. E no dia 29, então, nossa imersão. Boa noite, doutora Érica, eu vou te convidar, já está conosco, então agora eu vou mandar um convite para você, para vir estar ao vivo aqui com a Natália Araújo. Bem-vinda, bem-vinda, doutora Érica, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Que Obrigada. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu, né? E damos as boas-vindas a todas que já estão ao vivo aqui com a gente e também aquelas mulheres 40 a mais que irão chegar à gravação dessa live. Você que percebeu que depois dos 40, parece que o seu corpo não é mais o mesmo. Seu humor muda, sua disposição muda e às vezes você nem se reconhece mais. Talvez o problema não seja a falta de vontade ou de força. Talvez você esteja vivendo uma fase da sua vida sem ter percebido que teve muitas mudanças e você não teve a informação e apoio para compreender tudo isso. Eu, Rita Halber-Peter, terapeuta sistêmica, e hoje com a doutora Érica, enfermeira e mentora de mulheres 40 a mais, ela vai nos trazer algumas informações sobre essas mudanças físicas e também como surgiu esse projeto. Doutora Érica, o filho é seu. Muito prazer estar aqui e trazer esse tema. É um tema assim que eu tenho cada dia mais me apaixonado, vendo assim que há muita coisa ainda para ser falada, ser dita, muita coisa para ser esclarecida, né? Que muitas vezes as mulheres não têm nem noção do que elas estão passando, que aquilo ali nada mais é que é uma fase, é o processo mesmo, que ela está entrando na menopausa. E tudo isso aconteceu comigo dentro das minhas consultas, das minhas avaliações ali.
eu vendo as queixas dela, né? E cada dia elas trazendo aquilo ali para mim, e eu fui buscar. E neste ano, no Dia das Mulheres agora, nós tivemos uma palestra na clínica onde eu atendo, falando sobre, me sugeriram um tema falando sobre longevidade, né, da mulher, o estilo de vida. E aí, quando eu comecei a falar sobre tudo essa gama de informação, né? E aí, umas apontavam, sou eu, você está falando da minha vida, sou eu. Nossa, eu estou me vendo nisso aí. Então, eu falei, gente, é assim, muitas mulheres mesmo estão passando por essa fase. E trazer esse tema é dizer para elas que elas não estão sozinhas. Então, assim, tem muitas mulheres que estão na mesma situação e nós estamos aqui, né, juntas, para trazer esse conhecimento, essa clareza do que esse momento é um momento difícil para muitas, né? Que não sabe lidar com a situação. Então, quando você se autoconhece, quando você passa a conhecer que aquilo ali é uma fase que você está fazendo, que você está acontecendo na sua vida, um período, então isso faz com que fique um pouco mais leve, né? E a gente trazer essa leveza mesmo e trazer um conhecimento para ela passar de forma mais natural e melhorar aquilo que está prejudicando ela, né? Então é. Boa noite, Maria. Boa noite, Vera. Que bom ter vocês aqui. Boa noite a todos que estão chegando aqui, né? E quem vai chegar depois também na gravação. E é justamente sobre isso que nós queremos conversar. Porque chegar aos 40 não significa que a vida acabou. Significa que estamos entrando numa nova fase que precisamos compreender e ter conhecimento e cuidar de nós, né? Por isso, estamos nessa sequência de lives, temos o grupo no WhatsApp e a imersão no dia 29, justamente para acolher você que possa estar passando por essa mudança. E se você que está aqui ao vivo sentiu alguma mudança nessa faixa etária, comente aqui nos comentários, conte para nós o que aconteceu, qual a mudança que você percebeu. Né? E se também quiser fazer uma pergunta ali para nós, estamos abertos, vamos procurar responder se estiver no nosso alcance, e se não, vamos procurar para próximo momento, nossa próxima conversa, trazer as informações. Mas agora eu pergunto para a doutora Érica, quais são realmente as mudanças que a mulher pode sentir nessa faixa etária ali depois dos 40, 40 mais. Bem-vinda, Tânia. Que bom ver você aqui com a gente, nossa mentora. Então, são muitas mulheres que falam assim, eu não sinto nada, eu não tenho calorões, para mim é tranquilo, eu não estou sentindo nada nesse período. Mas não são observados, por exemplo, insônia, muitas vezes, isso é um sinal, né, que ela está entrando nesse período, fadiga, cansaço excessivo. Então, muitas vezes ela fala, eu não tenho aqueles calorões, eu não tenho aquilo, mas nem sempre é só isso. Aquelas dores articulares, muitas vezes você acorda de manhã toda rígida, né, com articulações rígidas. Isso é um sintoma também que você está no período dessa transição da menopausa, né? Insônia, cansaço, baixo libido, tudo isso são sintomas que você está nesse período. Então, às vezes você fica tão focada só nessas questões de sudorese, calorões mesmo, né? Que é o mais falado hoje. As mulheres acham que só são esses calorões, e nem sempre é isso. Então, aquele humor diferente, às vezes você está num período assim de um humor, você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas isso já é um sinal que você está no período da menopausa. E o que acontece? As pessoas que estão muito na sua convivência, elas não entendem que esse período é a parte mais delicada. E eu falo que o mais difícil mesmo nesse período é a falta do conhecimento. Essa é uma dor, é uma dor, a maior dor é essa dor de você não saber
que isso chama-se menopausa, que você está passando por isso. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, você está antissocial, você está muito estressada. Então, assim, é um período delicado, que você precisa ter esse autoconhecimento, porque com as pessoas que estão ao seu redor passar a te entender melhor. E você se autoconhecer, isso é importante demais. Você vai saber lidar melhor com toda a situação, né? Então, eu falo que é o primeiro ponto dessa dor é a falta do conhecimento, a falta que eu tô, que estou vivendo, isso que está acontecendo comigo. Essa semana passada eu recebi uma paciente que ela chegou chorando, né? E ela falando que tá tudo virado a minha casa e tal. Eu falei, calma, calma, vai passar. Então, assim, saber que isso é um período normal, né? E que você tem que buscar recursos para melhorar, que existe como você melhorar esse período, que existe a possibilidade de você estar melhorando essa fase, que tem recurso para isso, né? Então, um dos nossos objetivos, né, doutora Érica, é trazer essas informações assim, de vários pontos de vista, tanto terapêutico, porque pode ter uma questão emocional também ali, questão da alimentação, o que eu preciso incluir, o que eu preciso cuidar, o que eu preciso excluir ou diminuir. Então, assim, É. tem uma série de cuidados que eu preciso ter também comigo. A questão de exercícios físicos. Então, assim, Exato. durante esse mês de julho e agosto, nós iremos estar trazendo profissionais que vão nos ajudar a entender. E já convido você para quarta-feira, nesse mesmo horário, onde estaremos na nossa segunda live com uma nutricionista, que vai nos falar da alimentação, do que eu devo cuidar da minha alimentação 40 mais. É porque a Porque, gente a gente precisa, desculpa te cortar, preparar esse corpo também, porque o nosso papel aqui, Rita, é tratar a saúde. Eu preciso trazer ao conhecimento dessas mulheres que a gente precisa preparar essa mente, a gente precisa preparar esse corpo para ela passar por esse período. Então, nós precisamos cuidar da saúde, porque pós-menopausa, aí são acometidas as doenças, né? Que vem a problema cardíaco, problema de osteoporose e tantas outras doenças. Então, é essa visão que a gente quer trazer para essas mulheres 40 mais, que existe um preparo para você melhorar, você passar melhor essa fase. Então, esse olhar que a gente quer trazer para essas mulheres, que precisa ter esse cuidado com você, esse olhar, né? Saber que é uma melhor fase da sua vida, os 40, que é os 30 antes, né? E hoje é os 40. Então, esse preparo físico, emocional, mental e tudo mais que a gente vai estar trazendo aqui no decorrer dessas lives, né? e você que está ao vivo aqui comigo, já se observou? Já teve alguma mudança? Bem-vindo, João, nosso mestre. Que bom ter você aqui com a gente. E assim, muitas vezes, doutora Érica, a mulher chega a pensar que ela ficou preguiçosa, né? Isso. Que ela desanimou, que está se sentindo fracassada. E ainda ela comenta, eu não era assim, o que aconteceu comigo? Então, Sim. ter essa percepção de que existe uma mudança e que isso não quer dizer que nós estamos deixando de viver. Não, nós podemos fazer dessa experiência, né, o nosso melhor momento. Exato, exato. Olhar para o seu corpo e você entender o que de fato. Porque aí eu já trago para a questão de suplementação, que é uma área assim também que a gente precisa trabalhar bem. Porque quando você fala que é uma mulher preguiçosa, será como que tá essa ferritina dessa mulher? Como que tá esse período dela? Será que ela tá com uma ferritina alta ou baixa? O que está acontecendo de fato? O que eu preciso melhorar? Eu estou esquecida, porque é muito a questão do esquecimento. Você acaba de deixar uma caneta aqui, você já não se lembra. Então, assim, o que de fato eu posso melhorar com essa mente essa mulher, né? Então, o Nós que eu temos aqui uma preciso? pergunta, doutora Érica.
A Natália pergunta: a partir de quando esse olhar tem que ser voltado para esses cuidados? Eu ainda não tenho 40, mas estou perto. A partir do, ó, é assim, pode ser precoce, né? Que muitas vezes a gente tem que observar a primeira, primeiro quando a primeira menstruação sua, isso conta, né? Em você observar seu corpo, a mulher vai se observando. E a partir do último, a última menstruação, aí você vai contar 12 meses depois, se você não menstruou, você já entrou na menopausa. Então, assim, tem mulheres que começam com 37, precoce, né? Outras não, outras já vão entrar com os seus 40. Então, assim, não tem uma idade fixa mesmo, assim, é isso. Então, você tem que se observar, sabe? Observar como que tá todas essas questões de sinais e sintomas que a gente falou aqui. Então, mas assim, é de 43 anos até 51, você tá nesse período. Tem mais uma pergunta? Comentário do João, vamos ver a Tânia aqui. Pergunta, a partir de que não. A Tânia, sim, comenta que ela percebeu essas mudanças, eu sim, muitas mudanças, e me pergunto, por que me sinto tão sem energia e cansada? Sim. Pode ser essas questões aí de baixa de vitaminas, né? Então, de repente, uma ferritina muito baixa, que o ideal que seja no mínimo até 80, né? E aí, se tiver uma ferritina muito baixa, tudo isso vai levar ao cansaço, um cansaço mental também, a gente observar essas questões da B12, como que anda, né? Também interfere bastante nessa questão da cognição. Então, tudo isso tem que ser observado e avaliado. A Mara também pergunta. A Mara diz: eu não tenho 40, mas sinto cansaço, fadiga, sem energia. Sim. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado, porque pode ser uma falta aí de vitaminas que o processo começa a diminuir tudo, né? O ritmo da vida da gente. Então, a gente já não tem uma alimentação tão mais balanceada como era. E o nosso organismo, com a idade também, ele não consegue ter toda essa absorção necessária. Então, eu preciso estar incrementando a parte da suplementação. Então, eu preciso preparar esse corpo. Atividade física, né? Então, tudo isso vai ajudar e colaborar para passar melhor essa fase. E também, né, doutora Érica, a gente não podemos perder de vista que tem outros fatores que também podem estar interferindo. Por exemplo, um fator sistêmico também. Eu posso ter crescido numa família aonde a mulher precisa ser forte, precisa dar conta de tudo, né? Precisa cuidar de todo mundo, e aí chega nessa faixa etária, aonde os filhos já foram para a vida e ela se encontra é, sozinha ali em casa, ninho vazio, e ela se pergunta: o que, que eu fiz da minha vida? Aonde eu me coloquei na vida? E Sim. isso pode agravar toda uma situação. Então, olhar o todo, não só, às vezes não é só uma questão física e às vezes não é só uma questão emocional. Muitas vezes essas duas questões andam juntas. Né? Sim, a parte emocional conta muito também, né? Então, esse abandono, muitas vezes ela se sente sozinha. Outro ponto também que a gente leva muito em consideração, às vezes o companheiro, né? Ele também não entende aquele período que está passando e ela se sente sozinha, né? Abandonada e tudo. Então, trazer esse conhecimento para o esposo também é muito importante, né? Para contribuir, para ajudar a passar esse período, né? Que é um período bem delicado. Outro ponto, assim, que a gente vê muito é porque se a mulher, na verdade, ela foi olhada para reproduzir, né? É para ela engravidar, ter filhos, e esse olhar pós, ele nunca foi falado, comentado como está vindo agora com as tecnologia, com os estudos, então tá, graças a Deus, isso tem trazido janelas, né,
para que as pessoas possam, para essas mulheres possam entender melhor. Então, assim, não foi isso que o mundo, né, teve esse olhar para a mulher. Então, a mulher foi feita para reprodução, né? Então, ela não, e aí, depois, como que fica essa mulher, né? Sim, e também agora você trouxe um outro elemento que eu tenho percebido que atendi muitas senhoras que vêm com essa reclamação. Não tenho mais vontade para namorar. Mas o meu marido é um bom homem, um bom pai de família, e entra aquela culpa, aquela crise, aquele medo de perder o marido, e que às vezes, né, uma suplementação e uma orientação emocional pode te levar a outro patamar, pode me levar a entender que esse é um momento que pode ser transformado, pode ser um momento muito especial, onde os dois precisam tomar consciência dessa mudança e voltar a sonhar. Exato. E contribuir com isso, né? De trazer até mesmo a terapia de casais, né? Para que possa entender de fato esse momento e trazer essa leveza, né? Porque assim, se a gente for ver aí há um grau muito alto de divórcio nesse período por conta disso mesmo. Porque assim, o machismo ainda existe muito, né? Então o homem, né, não entende muito esse período da mulher e não aceita. E isso chega até a acontecer divórcio mesmo, por conta dessa falta de conhecimento. Achar que ele não tem interesse mais a mulher não tem mais interesse por ele, mas nada mais é que a falta de libido mesmo. E procurar ajuda, né? Isso é importante. Se você se identificou e tem percebido alguma mudança em você, comente aqui, conte um pouco da sua história. O que te incomoda nesse momento que você está vivendo, nessa sua faixa etária? E tudo isso pode nos ajudar a preparar melhor os nossos próximos encontros e trazer aquela informação que você está buscando. O Projeto 40 Mais vem justamente para ser um espaço para acolher a tua preocupação, a tua dor e trazer informações necessárias para que a vida possa ser leve e feliz. Né? Exato, porque às vezes é até interessante mesmo que vocês falam aqui algum tema que vocês têm dúvida, têm vontade de saber melhor, e que a gente possa vir, ser esse canal mesmo, assim, né? E de conhecimento, trazer aqui para vocês, às vezes alguma coisa que vocês têm curiosidade de entender melhor, e a gente buscar esse profissional aqui, né, Rita? E a gente possa estar expondo aqui, trazer para essa live também, para a gente trazer conhecimento para essas mulheres daqui que estão aqui. E você, se você entrou agora há pouco nessa live, na bio tem um link para você entrar no grupo. Um grupo que a gente criou justamente para estar trabalhando essas questões e trazendo também essa informação desse projeto 40 mais, essa sequência de lives e no dia 29 de agosto, nossa imersão. Vai ser uma tarde de troca de experiência, de trazer a minha dor, de fazer as perguntas dos profissionais que estarão ali para nos orientar, para nos auxiliar. Então, esse projeto vem justamente para ser um apoio, uma roda 40 mais, digamos assim. E com certeza a suplementação é muito importante. É, Né? é muito Tanto importante. assim, a gente vai trazer o olhar dessa Andrelina, né? A nossa Andrelina, eu não sei se ela Andrelina, entrou aqui, ela ia entrar aqui também, aqui, se ela está participando. Ela é nutricionista. quarta-feira, né, às 20 Uhum. horas, ela estará conosco aqui para trazer essa questão da alimentação. Mas também a doutora Érica trabalha com suplementação. Você pode nos trazer alguma informação em relação a isso? O que é Sim, a suplementação, doutora Érica? ela veio para ajudar a dar esse suporte, né? Porque o que acontece? Esse cansaço, muitas vezes, ele tem que ser visto, avaliado, o que está causando esse cansaço, né?
Será que você está sentindo esse cansaço? Como está esse período menstrual? Ainda está menstruando? Como está o fluxo dessa menstruação? Então, assim, tudo isso contribui para esse cansaço. Porque, assim, como está seu intestino, né? A questão do intestino é de suma importância. Porque, assim, abaixo do estrogênio, que é esse período que entra a menopausa, então há uma baixa do estrogênio. Esse estrogênio está ligado também no intestino. Então, em vários órgãos, não só intestino, fígado também. Então, tudo isso vai fazer com que esse cansaço excessivo, essa falta de sono, esse humor, né? Assim, oscilando. Então, tudo isso vai contribuir por conta dos hormônios da mulher que vai alterando. Então, isso é importante. A gente está vendo as questões hormonais e as questões de exames laboratoriais, que é uma ferritina, uma B12, como está o funcionamento desse intestino, se ele funciona todos os dias, porque tudo isso faz alterações de humor, de sono, né? Fadiga, dores, né? Então, tudo está em emoções, né? Tudo está ligado muito às questões de suplementações que estão baixas, né? Então, isso influencia muito. Então, isso é importante demais. Então, nós mulheres precisamos aceitar, né? Talvez tenhamos aprendido que ser mulher é ser forte, é aguentar tudo, que cuidar de si é egoísmo, que precisamos dar conta de todo mundo, Exato. que não podemos parar. E aí chegamos aos 40 e o corpo muda, e a disposição muda. E aquilo que nós conseguíamos fazer aos 20, aos 30, conseguimos sustentar, começa a pesar. E aí eu preciso me reconhecer e me reconectar com a minha essência. E permitir, admitir que eu preciso começar a me incluir na vida. E não só cuidar do outro. Sim. Quem de vocês se identifica que está nesse momento? Precisamos cuidar do emocional e do físico. Acho que a Às Tânia fez vezes precisamos olhar para a nossa história emocional. E em assim. outro momento precisamos investigar, sim, a nossa questão física, o nosso corpo, fazer uns exames, pedir para a doutora Érica avaliar. E muitas vezes precisamos cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, do emocional e do físico. É isso, doutora Érica? Sim, com certeza. Com certeza. E aí, como a gente vai avaliar esse físico, é através da anamnese da mulher, né? Trazer toda a história dela, né? Todos os sinais e sintomas, avaliar o exame dela, um exame, né? Um exame laboratorial, ver qual é, que é a deficiência dela dessas vitaminas e saber todo o histórico, né? Dela, que aí entra questões emocionais, né? E junto com isso, você vai traçar uma linha de tratamento para a melhoria dessa mulher. E em vez de perguntar o que há de errado comigo, por que a gente não começa a perguntar o que o meu corpo e a minha vida estão me mostrando que eu preciso entender e preciso acolher? Vamos mudar essa pergunta? Vamos começar a olhar com amorosidade para a nossa história, para o nosso corpo? Respeitando, né? Respeitando seus limites. E o momento que estamos vivendo. Sim. E quando a mudança ela começa justamente quando a mulher compreende que está entrando num novo ciclo. Sim, E que bom que estamos chegando a esse novo ciclo, né? sim. Que bom que temos essa oportunidade de viver esse novo ciclo nesse momento histórico. E nós não precisamos continuar vivendo exatamente aquilo que nós vivíamos quando tínhamos 20, 30 anos. Não, podemos dar um novo olhar para a nossa história.
E uma das nossas convidadas nessa sequência de live, Dona Antônia, ela vai nos trazer o exemplo de vida dela, que fez da aposentadoria dela a porta para realizar sonhos que ela não tinha vivido ainda. Foi deixando de lado, né? Foi deixado de lado. Todo mundo tem espaço e lugar na minha vida, menos eu. Então, eu posso chegar nessa faixa etária e dizer, não, agora eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então, convidamos vocês que estão aqui ao vivo conosco para nos acompanhar nessa sequência de lives, nos acompanhar no grupo também e estar conosco no dia 29 de agosto na nossa imersão. É isso, doutora Érica? Isso mesmo. Nós iremos fazer uma grande imersão, né? Onde a gente vai trazer vários tópicos ali. Vamos ter mais tempo também, né, para falar mais coisas, porque assim, é um campo muito amplo, que traz muita coisa, e aqui é muito, o espaço é muito pequenininho, né? Então a gente vai ter um período maior que a gente vai conseguir desenvolver melhor sobre, né? E assim, Isso. tem assunto pra caramba aí. E assim, fique atento, né? A gente vai estar chamando para as nossas Sim. próximas lives. Então, quarta-feira já teremos o nosso encontro com a nutricionista, que vai trazer assim, dicas bem práticas para a nossa alimentação, que podem contribuir conosco para termos uma vida mais saudável. Aquelas E eu que se identificou também, né, Rita? Convidar também. Sim, se você conhece alguém que está nessa faixa etária, dos 40 a mais, sua amiga, sua vizinha, convide para vir conosco, mande essa live para ela também assistir, né, porque vai ficar gravado tanto no meu Instagram como no da doutora Érica. Então, vocês podem estar assistindo e mandando para aquela pessoa que possa se identificar com aquilo que nós comentamos aqui com o nosso projeto. E eu convido você para começar a se perguntar quem eu sou hoje e quem eu quero ser nos próximos anos. O que eu carrego e continuo carregando e o que eu já não quero mais carregar. Faça essa pequena avaliação e venha na quarta-feira nos prestigiar, que vamos estar com uma convidada muito especial que irá nos trazer riquezas também, né? E podemos aprender com ela como cuidar de nossa alimentação. Isso mesmo. Agradecemos a presença de vocês. Também muito obrigada a você que vai chegar na gravação dessa live. Tenha uma boa noite e um bom descanso. Érica? Boa noite, muito obrigada pela presença de todas, né? Espero que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho para vocês, mas é isso, a gente vai estar aqui trazendo nessas lives todos os temas para trazer mais conhecimento para todos. Isso. Obrigado. E convidamos vocês para entrar no nosso grupo, né? Na bio você vai encontrar o link Isso. e estar conosco na sequência de lives e no dia 29 na nossa grande imersão. Faço o convite, né, para amiga, vizinho, chame todo mundo para estar participando aí. Tem que ser Isso. uns 40 a mais, melhor. Amém. Vamos viver a melhor fase da nossa vida. 40 Vamos. mais. Uhum. Obrigada por hoje. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos encerrar.